Bom, gente, voltei. Estou me retirando do recinto. Uma boa gravação e feliz Zonecast 50. Johnnycast. Valeu, Maiaga. Beijo. Beijo, tchau. Meus queridos, Vai. estão todos prontos? Nasci pronto pra você, chefinho. Então, 3, 2, 1, vamos lá. No mudo. Peraí. Esse peraí do Matheus antes do 3, 2, 1 já ficou marcante. Peraí, só deixa eu... Ei, beleza. Então vamos lá, vai. 3, 2, 1... Fala, seu sonâmbulo, continua tudo quarentenado com vocês? Tá começando mais um episódio do Zonecast, aquele podcast que chega com belas olheiras, mas também já avisa. Dormir é para os fracos enquanto tem 3 esportes rolando. Então, chega mais galera, ou está começando o episódio de número 50. Tô nem acreditando. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando a edição de número 50 desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Ao meu lado, fala Henriqueta, como vai o Canadá? Agora, quando você me chama antes de todo mundo, vai melhor ainda. O Canadá tá maravilhoso, a minha vida tá maravilhosa. É tudo um mar de flores. Tá bom. É sensacional, espetacular. E já que o nosso querido Dodô não tá aqui, ficou a meu cargo fazer aquela lembrança de toda semana. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tailgate Zone, no Instagram e no Facebook. No Twitter é TailgateZone_BR. E também não deixe de ver a gente no YouTube, porque tem coisa nova, tem Walk of Beer. E continua de olho no YouTube, porque vai ter muito mais coisa vindo. Então é isso aí. Espero ter dado orgulho ao meu chefinho. Maravilhoso. Bom, na sequência do Canadá, a gente vai para Barbacena. Fala, Matheus, boa tarde. Como vai Barbacena? Boa tarde, pessoal. Direto da Toronto brasileira, Barbacena. Estou aqui muito tranquilo. Agora começou a esfriar, graças a Deus. E vamos que vamos, já que NHL e NBA voltaram. Maravilha, feliz demais por isso. Bom, Rio 40 graus, fala Rafik, boa tarde, como vai? Oba, meu povo, tudo tranquilo. Hoje tá Rio 25 graus, mas não tá frio, mas não tá calor, tá aquele dia gostoso, aquele solzinho que não abafa. Vamos ver se o dia fica mais florido, porque o Yankees começou bem e a gente sempre fica feliz com isso. A gente, vírgula, né? Torcedor do Red Sox não fica tão feliz. Bom, Brasília, e não poderia faltar ele no episódio 50. Boa tarde, Fernandão. Fala, meu patrãozinho, fala, meus camaradas. Alegria estar com vocês. Vamos em frente que tem bastante coisa para falar hoje. Já deu spoiler, tem bastante coisa mesmo. Então já solta a vinheta aí, Paulinha. Um giro pelas notícias da semana. E só uma errata aqui para fazer quanto aos playoffs da NHL, que a gente falou na semana passada. Nós dissemos que cada uma das 2 conferências aí da NHL, elas teriam um torneiozinho amistoso entre os 4 primeiros de cada uma delas, né, que estão de bye nesse primeiro round. Acontece que, na verdade, não é amistoso. De amistoso não tem nada. Ele vale o seed, vale a ordem ali do 1 ao 4, e os 4 times começam zerados. A classificação da temporada regular ela é apenas um desempate. Então, qualquer um dos 4 times, se ganhar os 3 jogos, todos contra todos, vai passar em primeiro, vai ser o primeiro, e nesse ano o primeiro vale muito mais, porque a cada round vai ser reorganizado. Então, não é aquele esquema tipo primeiro contra o oitavo, quarto contra quinto, e aí depois primeiro contra o quarto obrigatoriamente. Se o 7º colocado passar, o primeiro pega o 7º, sabe? É sempre o melhor contra o pior, o segundo melhor contra o segundo pior, e por aí vai. Então ser primeiro vale muito mais, e os times estão zerados. Apenas se tiver um empate, por exemplo, digamos que o Bruins e o Flyers empatem com 2 vitórias cada um, o Bruins foi o primeiro, e o Flyers foi o 4º da Conferência Leste, então o Bruins vai ser o primeiro colocado e o Flyers vai ser o segundo, já que
no desempate o Bruins ganha. Mas, ou seja, vale muito esse mini torneio aí. Deals. And Bonds hits one high. Hits it deep. It is out of here. Bom, Rafiki, a gente tem coisa para comentar aí na MLB, mas não é nada muito... É pesado? Não sei se é pesado, mas é um assunto interessante aí. E envolve um pouco dos Yankees, envolve Trump, então eu queria que você comentasse para nós. Eu não vou classificar como pesado, apenas mostra até onde vai o egoísmo do atual presidente dos Estados Unidos. Bom, vocês devem lembrar no podcast passado, a gente noticiou, entre aspas, ao vivo durante o podcast, o tweet, Trump anunciou que ia fazer o first pitch no Yankee Stadium dia 15 e depois anunciou que por questões diversas não ia mais fazer. Na verdade, ele botou a culpa no foco dele na Covid, mas depois nós sabemos que não foi nada disso. Isso foi domingo. Terça-noite, a CNN soltou uma reportagem mostrando todos os bastidores de toda a confusão que aconteceu. E a coisa é absurda. Não absurda, assim, é inacreditável. Acho que a palavra certa é essa. É inacreditável. Pois bem, apesar do Trump ter ido ao tweet e ter dito que ia fazer o first pitch no Yankee Stadium no dia 15 de agosto, ele não avisou a ninguém, nem ao staff dele e nem ao próprio Yankees. Ele simplesmente botou na cabeça dele que ele ia fazer dia 15 porque ele ia fazer. Mas por que ele anunciou isso? Não é porque ele resolveu, finalmente, fazer o primeiro arremesso desde que ele entrou na presidência dos Estados Unidos. Ele... junto com outro, é uma segunda parte da minha fala, mas não quero adiantar aqui, mas só ele e mais um presidente na história dos Estados Unidos, desde William Howard Taft, lá no início do século XX, deve terminar o mandato sem arremessar um first pitch em um jogo da Major League que seja. Todo mundo achou que, finalmente, o Trump resolveu a maluquice que viu que está no possível último ano de mandato e quer aproveitar que não vai ter público no estádio que não tem como ser vaiado, para fazer o first pitch. Não, é pior que isso. Ele ficou irado que o Washington Nationals, o time da capital federal, que é do lado da Casa Branca, ao invés de chamar ele para o first pitch, chamou o Anthony Fauci. Para quem não sabe quem é o imunologista, chefe da parte de saúde do governo federal, que sempre viveu as turras com o Trump. Ele sempre diz... Toda vez que o Trump falava uma bobagem, o Fauci ia na TV e dizia, não, gente, o Trump falou besteira, não é nada disso. E o Trump odeia o Fauci também não morre de amores pelo Trump. E o Trump ficou irado, ele ficou ultrajado que o Fauci ia fazer o primeiro arremesso na abertura do Washington Nationals, contra o Yankees, inclusive, e ele não foi chamado. Como é que o Anthony Fauci poderia fazer um first pitch e ele, Trump, que é o presidente dos Estados Unidos, não faria um first pitch? Então ele, no auge dessa loucura dele, desse rompimento, ele lembrou que lá em 2017, o Randy Levine, que é o presidente do Yankees, fez um convite para que o Trump escolhesse um dia para fazer o primeiro arremesso no Yankee Stadium, para ser justamente o primeiro first pitch do Trump como presidente. Até aí, primeiro 2017, o Trump era recém-chegado no poder. O Trump, para quem não sabe, sempre foi muito amigo da família Steinbrenner, era amigo pessoal do George Steinbrenner, que era o antigo dono do Yankees, falecido, e amigo pessoal também do Randy Levine, que é o presidente do Yankees. Muito antes de Donald Trump pensar em ser político. O Donald Trump frequentou inúmeras vezes o camarote do dono do Yankees, quando ele ainda era um mero empresário do setor imobiliário e, eventualmente, estrela da TV depois que ele foi para o aprendiz. Donald Trump, início da década de 2010, 2011, era visto praticamente todo dia dentro do Yankee Stadium. Mas, assim, o convite foi feito, obviamente, por toda essa proximidade, mas nunca mais se falou. Ele foi feito lá em 2017. O Trump também não se moveu para fazer esse first pitch, por óbvio, porque ele sabe que Nova York odeia ele, e se ele fosse, ele seria vaiado. O staff dele também não recomendava, porque
toda vez que envolve um presidente, está sentado na cadeira de presidente, ir a um estádio de beisebol, envolve toda uma estrutura de segurança, né? Tem todo um preparativo, né, para evitar que um eventual maluco queira atirar e mate o presidente no montinho, alguma coisa do gênero. E essa estrutura precisa do apoio da polícia local. E desde a posse do Trump, o Trump vive as turras com o prefeito de Nova York, justamente por causa do dinheiro que a polícia de Nova York gasta para proteger o presidente quando o presidente está em Nova York. Lembrando que o Trump é de Nova York, então ele tem a sua residência normal, né, fora da Casa Branca, em Nova York. A família dele não gosta da Casa Branca e, não raro, passa muito tempo na Trump Tower em Nova York. Isso gasta um dinheiro da polícia enorme. E o prefeito toda hora manda a conta para o governo federal. O governo federal não paga, mas só para encher o saco, eu gastei 100 mil com a segurança do presidente, eu quero isso de volta. Não tem, se já vive as turras e já tem problemas, não tem por que criar mais problemas. Então, por tudo isso, o Trump acabou não aceitando o convite. Na verdade, nem que ele declinou o convite, simplesmente ficou esquecido no tempo. O Yankees fez o convite ao Trump, o Trump também não se moveu, o Yankees também não fez um segundo convite e ficou perdido no tempo. Aí o Trump lembrou dessa história e, para dizer que, assim como o Fausto, ele também ia fazer um first pitch, ele resolveu colocar no Twitter que ele ia fazer o first pitch do Yankees, aproveitando esse convite feito há quase 4 anos atrás. Só que ele não avisou nem o staff dele, nem o Yankees. O Yankees foi pego de calça curta. Ele nem avisou o Yankees que ia lançar esse tweet dizendo que ele ia arremessar no dia 15 de outubro, que é dia 15 de agosto. O Yankees ficou literalmente no mato sem cachorro. De novo, tudo isso eu estou falando embasado na reportagem que a CNN lançou terça-feira. O Yankees ficou sem saber o que fazer. E aí aquele negócio, o presidente do Yankees sabia que ele tinha feito o convite, mas também, assim, sabia que ele ficou perdido na poeira do tempo. E aí o Trump solta essa sem avisar o Yankees, e aí o Yankees resolveu, até entender melhor a situação, logo depois que o Trump soltou o famoso tweet na semana retrasada de que ele ia fazer o arremesso no dia 15 de agosto, o Yankees fez, realmente estamos em contato com o presidente, estamos marcando uma data para ver se ele vem. Obviamente o Yankees sabia que tinha feito esse convite lá em 2017 ainda, e ele não podia dizer que não fez o convite, ele sabia que fez. Mas ele também sabia que o convite estava esquecido. E ele sabe como funcionam essas coisas digamos assim, nas altas rodas da sociedade. Um convite de 3 anos atrás não é simplesmente resgatado sem você avisar ao anfitrião que você aceitou o convite 3 anos depois, né? Sem combinar direitinho a situação. Então, ficou essa história. Na verdade, o Yankees, nesse momento, não convidou o Trump. O Trump, na verdade, usou um convite que foi feito lá em 2017, que o próprio Yankees já tinha esquecido. E aí, o Trump, dentro da confusão que ele fez, não restou a ele outra opção a não ser 5 dias depois dizer que não ia mais ao Yankee Stadium, porque justamente a situação da Major League está tão complicada que até receber um presidente com estádio vazio está difícil. E o pior de tudo, mesmo depois do tweet do Trump, o staff do Trump não recebeu ordens de entrar em contato com o staff do Yankees para combinar a situação. E aí logo depois o Trump disse que não vai mais arremessar, etc. Provavelmente, o Trump agora já está no último ano de mandato, e se não for reeleito, ele deve encerrar como o segundo presidente desde 1910 que vai encerrar o mandato sem fazer um first pitch como presidente. Lembrando que ele teve a oportunidade, ele assistiu um jogo, eu não vou lembrar agora qual o jogo, mas ele assistiu um jogo da World Series do ano passado entre Nationals e Astros. O Washington convidou o Trump para fazer o first pitch nesse jogo que ele foi. E o Trump declinou. Antigamente, sei lá, questão de 20 anos atrás, 30 anos atrás, existia uma tradição. Aliás, mais tempo, quando ainda existia time da Major League em Washington, antes do Nationals voltar. Era a tradição que o first pitch do Opening Day do time de Washington fosse feito pelo presidente da época. Isso foi uma tradição, por anos a fio. Eu até acredito que o Washington Nationals queria retomar essa tradição. Ele até chegou a pensar em convidar o Trump no lugar do Fausto, só que
Se o Trump já tinha rejeitado um first pitch em outubro, há menos 5 meses, um ano atrás, por que ele aceitaria agora? Então aí foi falso. Que é um fanático por beisebol, né? Também já teve reportagem mostrando que o Anthony Fauci é um fanático por beisebol, inclusive a máscara que ele usa é do Nationals, mesmo ele não sendo torcedor do Nationals. Mas por fim, vocês, quem assistiu o podcast, só para terminar minha fala que já está muito longa, por fim, quem ouviu minha fala falou que eu hoje falei que o Trump vai ser o segundo presidente na história a não fazer um first pitch. E na semana passada eu disse que ele seria o primeiro. Por que essa mudança? É um fator novo também, essa pesquisa surgiu sexta-feira. Temos um presidente na história que nunca gostou muito de beisebol e nem de esporte de modo geral. O nome dele é Jimmy Carter. E o Jimmy Carter, por não gostar de esporte nenhum, ele só assistiu um jogo de beisebol na vida dele, que foi um jogo 7 de World Series, inclusive. Mas todo mundo jurava de que nesse jogo que o Jimmy Carter assistiu, ele tinha feito um first pitch nesse jogo. E por isso se dizia que o Trump era o único presidente na história que não tinha feito um first pitch. Porém, um repórter do USA Today se debruçou em cima dessa história. Ele buscou o diário oficial do Carter, que conta toda a trajetória do Carter nesse jogo, minuto a minuto. Ele buscou fitas do jogo, ele buscou relatos do jogo, ele buscou material que está dentro do Hall da Fama do Beisebol, que, para quem não sabe, o Hall da Fama do Beisebol também guarda toda uma relíquia em relação a todos os first pitches presidenciais da história. E a conclusão que se chegou apesar do Jimmy Carter ter ido ao jogo, ter assistido aos 9 innings, ele não fez o first pitch. Isso foi, digamos assim, uma lenda da história. Ele não fez o first pitch em momento algum. Então, depois dessa pesquisa, descartou-se essa lenda urbana de que o Jimmy Carter tinha feito um first pitch na vida como presidente. Na verdade, ele não fez. Então, se o Trump terminar o mandato sem fazer, ele vai se juntar a Jimmy Carter como os 2 únicos presidentes na história a não terem feito first pitch. Peço desculpas pela minha longa fala, mas eu sei que eu já estou recebendo o apelido de palestrinha do podcast com razão. Aí não que seja muito legal se juntar ao Jimmy Carter, né? Ô, patrãozinho, ouvindo todo esse mar de vaidade despejada aí pelo nosso querido Donald Trump, me ocorreu aqui uma frase do Honoré de Balzac, um prolífico escritor francês, que uma vez disse que a gente deve deixar a vaidade para aqueles que não têm outra coisa a exibir. Então, é isso que sobra para o Trump. E, patrãozinho, notícia de última hora aqui, New York Mets tinha reportado hoje mais cedo o desaparecimento do Yoenis Céspedes, né? Ninguém sabia para onde ele estava andando. O time tentou contato com ele por telefone, foi procurá-lo no hotel. Chegou no hotel, já não tinha mais nada, o pessoal ficou muito apreensivo. Mas, alguns minutos atrás, o Tim Britton mandou um tweet informando que o Céspedes optou por sair fora da temporada. Certamente o cara está preocupado, né, com o crescimento dos casos de coronavírus dentro da MLB e não quer arriscar a sua integridade física e mental. Que notícia maravilhosa! O buraco no outfield do Mets já está feito. O Cashman pega o telefone, liga pro Van Wagner e oferece o Andujar e o Fraser pelo Jacob deGrom. Yankees campeão, acabou. Ai, é muito clubismo nesse podcast, mas tudo bem. James for 3. Bang! At the buzzer! Bom, a gorduchinha voltou, a NBA voltou e eu posso dizer que fiquei muito empolgado. E os Pacers já ganharam ontem, teve vitória dos Giants também, que sábado maravilhoso. Mas enfim, não vai rolar nenhuma discussão desses jogos ainda, nem previsão, nem nada. Até porque, né? Parou! Spoiler não! Tá bom, beleza. Para tudo. Tá bom, perdão. Enfim, a NBA voltou, tá todo mundo muito feliz, menos o Rafik, mas também ele não liga mesmo, então não tem problema. As quadras ficaram espetaculares, ficou um negócio assim de outro planeta para transmissão na TV. Torcida virtual, eles decoraram as quadras para quem seria o time da casa, tem os efeitos de torcida para quem estaria jogando em casa.
Tudo fantástico e o melhor de tudo, estampado gigantesco nas quadras. Tem mais coisa também, mas estampado gigantesco nas quadras, Black Lives Matter. E o negócio tá transcendendo, né, Fernandão? É muito mais do que basquete, né? Sem dúvida, patrãozinho. Foi um ponto acordado, né, entre a Associação de Jogadores da NBA e a própria NBA de que a volta estaria condicionada, entre outras coisas, com a NBA apoiando massivamente os protestos, né, em relação à justiça social, os protestos antirracistas. E dentro de uma dessas ações de apoio da NBA aos protestos, foi convencionado o uso de 29 palavras ou 29 expressões que contivessem nelas algum chamamento nesse sentido, né, da justiça social. Então a gente tem jogadores, né, e aí os jogadores, ao invés de jogarem com os seus nomes, né, nas costas da camisa, muitos deles optaram por jogarem com algumas dessas frases, né? Então a gente tem ou palavras igualdade, justiça social, justiça agora, reforma da educação. São 29, né? São 29 palavras ou frases que foram liberadas pela NBA, até porque é uma expressão de desaprovação aprovada oficialmente, né? Tiveram que parametrizar para que também as coisas não saíssem daquilo que a sociedade pode suportar, né? E é muito legal. Eu achei muito legal porque alguns jogadores estrangeiros estão usando essas palavras ou expressões escritas na sua língua nativa, né? E isso é muito legal porque mostra que a luta antirracista, a luta por justiça social, ela não está circunscrita ao basquete, não está circunscrita à NBA, muito menos aos Estados Unidos, né? Isso é uma luta que é do mundo inteiro, de todos os países, de todas as pessoas, a busca por igualdade, a busca por justiça, a busca por oportunidades iguais para todas as pessoas, a busca por uma melhor educação, sobretudo a educação pública, que a gente, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, sabe que carece de muitos avanços, de muitas melhorias. Eu só fiquei um pouco decepcionado que Raulzinho e Bruno Caboclo, né, dois brasileiros que estão na NBA, adotaram uma dessas palavras, só que acabaram fazendo a escolha por utilizá-las em inglês mesmo. O Raulzinho está usando equality, que seria igualdade, e o Bruno Caboclo está usando o justice now. Eu pensei que, né, diante dos inúmeros casos de racismo e de violência policial que nós vivemos aqui diuturnamente no Brasil, esses dois jogadores poderiam ter feito a opção de usar a plataforma da NBA para trazer uma mensagem para nós aqui e aí colocar no lugar do nome deles alguma palavra que referendasse a luta antirracista e a luta por justiça social aqui no Brasil também. Realmente. Mas ao mesmo ponto que teve jogadores usando, tem gente não usando, né, Henriqueta? Assim como também aconteceu de ter jogador que, apesar de todo mundo estar ajoelhando no hino, não ajoelhou, né? Pois é, chefinho. Os principais aí que não estão usando, vamos lembrar que isso aí era obviamente opcional, né? Cada um escolhia a frase que queria usar, ou se não quisesse usar. E o LeBron e o Anthony Davis do Lakers, nenhum dos dois está usando. O Davis continuou com Davis na camisa. O LeBron até explicou também porque ele decidiu manter James, o nome, né? E ele disse que ele não foi consultado quanto à lista, ele tinha outras ideias do que ele queria usar, então por isso ele acabou decidindo manter James em vez de escolher, né? Além disso, o Austin Rivers e o Tyson Chandler do Houston Rockets, o Aaron Holiday do Pacers, e assim, obviamente a gente gostaria de ver todo mundo usando. Aliás, vou lembrar aqui, o Jimmy Butler, ele tá sem nenhuma mensagem, nenhum nome, sem nada na camisa. Ele não tá usando nada, nem nome, nem slogan, nem frase, tá vazio. Mas, enfim, é um meio de cada um se expressar como quiser ou decidir não se expressar. E a gente até comentou antes a questão do não se expressar, que obviamente você quer que o máximo de pessoas no mundo
expresse a sua revolta contra o racismo, né? A sua revolta com o racismo, suas frases antirracistas, suas frases pela igualdade social, igualdade de justiça. Mas isso não pode virar uma imposição, uma intimidação. A nossa luta aqui, eu digo de todos no mundo, é pela liberdade de nos expressarmos, pela liberdade de você se ajoelhar no hino, ou levantar o punho, ou botar frases na camisa, ou ir para a quadra com uma mensagem como Black Lives Matter, ou End Racism, o fim do racismo, na camisa de treino. Você lutar pela liberdade de expressão, você não pode forçar com que todo mundo use, porque assim você tira a liberdade das pessoas. E o outro ponto é que a gente tem que sempre focar que isso é só o meio de passar a mensagem. Isso não pode ser a luta final. A nossa luta final não pode ser para que todos se ajoelhem no hino, porque o ato de ajoelhar, ou o ato de usar uma frase na camisa, não muda o mundo. Ele só levanta o problema, ele mostra o problema para que pessoas tomem ações, para que toda a sociedade tome medidas e ações e mude seu modo de pensar e agir. Mas no momento que a gente dá todo o foco em fulano não se ajoelhou para o hino, ou fulano não usou algo na camisa, então ele está errado, então ele é contra, então ele é racista, primeiro, você tira o foco do propósito final e você acaba focando só naquele ato. E segundo, você faz com que aquilo defina, aquilo parece que é a linha que você cruza. Usou camisa ou ajoelhou pro hino, tá certo. Não usou camisa, é imediatamente racista. Não, as pessoas podem ter razões. O Brandon Crawford, o shortstop do Giants, no primeiro jogo que o Giants se ajoelhou, ele apoiou todos os jogadores, conversou e tal, e ele avisou para todos que ele não ia se ajoelhar porque o cunhado dele tinha servido, ou ainda servia, e ele não queria desrespeitar o cunhado, ele não se sentia confortável em fazer isso com o cunhado. Porém, ele deixou bem claro que ele apoiava todos, e aí e ele disse que ia ficar do lado do Jalen Davis, que foi o líder do Giants no movimento de se ajoelhar, e botar a mão no ombro dele. Ele perguntou se isso estaria ok, e Jalen Davis falou que sim, estaria ok, tá ótimo. Então ele ficou do lado de Jalen Davis, botou a mão no ombro, e do outro lado dele, por acaso, era o técnico de primeira base, o Antoine Richardson, que também é negro, também se ajoelhou, e aí ele botou a mão no ombro dos dois. E já poucos dias depois, na temporada regular, ele se ajoelhou junto com todos os outros. Imagino que ele tenha conversado com o cunhado, explicado tudo, não sei. Mas assim, o meu ponto a gente não pode definir uma pessoa como racista ou antirracista por se ajoelhar ou não. Isso é como dizer que só você ir na igreja domingo de manhã é o suficiente para você ser uma pessoa religiosa e, sabe, cumprir seus deveres. Não. O que vale é o que você faz nas outras 23 horas do domingo e nos outros 6 dias da semana. Não o que você faz naquela hora mostrando que está lá na igreja. Mostrar que se ajoelha é só um ponto. Não pode ser ajoelhou, tá certo, levantou, tá errado, acabou, sabe? E você não pode passar esse julgamento como a única coisa que importa. Então acho que é importante a gente deixar essa perspectiva não é do longo prazo, mas do todo, sabe, da visão maior, mais ampla de tudo, e ver se tem pessoas que decidem não seguir esses protestos mais comuns, mas estão do seu jeito lutando contra o racismo, estão do seu jeito lutando pela igualdade social, sabe, lutando pelo que é certo. E o LeBron é um deles. Eu acho que ninguém vai imaginar que o LeBron seja racista. Pelo contrário, o LeBron tem várias ações ao longo da carreira dele, mas pelos motivos dele ele decidiu não usar uma frase. Eu gostaria que ele tivesse usado? Gostaria. Mas a gente tem que dar a liberdade de que ele e todos os outros ajam como acharem que é melhor, mais eficiente, mais correto, enfim. Só complementando, não é como se não colocar o nome ou uma homenagem na camisa fosse apagar toda a história daquilo que o LeBron James, por exemplo, já fez, porque o LeBron, a gente sabe que ele é um ativista há algum tempo.
E também, às vezes, pode ser que os jogadores, o LeBron, até por ser muito ativo, né, nessa causa social, eles não enxerguem isso como uma tentativa, um protesto válido. Porque, por exemplo, quando teve o Blackout Tuesday, que era para ficar postando foto, tipo, muita gente postou um quadrado preto no Instagram, no feed e tudo mais, meio que foi errado, porque aquilo lá era mais para as empresas de mídia que iam apenas noticiar notícias sobre a violência contra os negros nos Estados Unidos. Só que todo mundo começou a postar no Instagram e o feed ficou só aquilo e a causa se perdeu. Então, às vezes, eles podem enxergar isso daí como uma tentativa apenas da NBA de amenizar danos e não algo efetivo, e por isso que eles não estão fazendo. Então, não apaga o histórico do LeBron e não quer dizer que ele não apoia isso. E tem mais um negócio também que eu queria levantar, que foi o Jonathan Isaac que acabou não ajoelhando no hino, né? Jogador do Orlando Magic. E quando ele não ajoelhou, ele é negro, e teve muita gente que criticou, né? E aí você vê um monte de cara branco noticiando e falando, ó, que absurdo, ele não ajoelhou, como se estivesse mandando, ensinando o que ele tem que fazer. Isso aí também é um negócio bem errado, né, Fernandão? Eu acho que foi que Henriqueta e o Matoca falaram, né? Não dá pra gente circunscrever um certo padrão de ação para dizer se a pessoa é ou não é alguma coisa. Acho que o Henriqueta falou muito bem com relação à questão da liberdade de expressão, e a gente sabe o quanto jogadores da NBA estão engajados nessa luta antirracista e querer classificar as pessoas por fazer ou não um ato que no frigir dos ovos é um ato padronizado, programado, faz sentido pensar que alguns deles acabaram recusando. Realmente. Esse movimento todo é bacana, né, Rafiki? A NBA aí você critica bastante, mas o movimento é bem bacana, né? Não, muito bacana, muito bacana. Eu só acho que seria muito melhor se a NBA continuasse com esse movimento bacana com outro esporte, porque basquete não dá, né, gente? Ai, meu Deus do céu. Chama o próximo. Eu que falei, Henrique. Só uma última nota que o oficial, digamos, é essas frases ficarem na camisa pelos primeiros 4 dias. Seria mais ou menos 2 jogos de cada time, mais ou menos. Mas a NBA vai permitir que os jogadores mantenham pro resto da temporada nome e frase na camisa, o que pode ficar uma confusão de letras, né? Um bacanal ali. Mas eu achei legal deixar os jogadores, se quiserem, manterem a frase junto com o seu nome na camisa. Só para ilustrar também, acho que em 2018 teve um boicote dos Steelers, acho que no hino nacional, alguma coisa assim. E o left tackle, o Alejandro Villanueva, ele acabou aparecendo no túnel. E o pessoal ficou meio do tipo assim, pô, então o cara boicotou o boicote, tipo, ele é a favor do negócio do hino e tudo mais. E, na verdade, o pessoal depois descobriu que ele, tipo assim, só tava do tipo, fui ver como que tava e, apareci no meio das fotos. Aí, tipo, saiu isso e o pessoal metendo pau nele. E sobre esse negócio das camisas, teve um jogador petista, porque o Jaren Jackson, acho que do Memphis Grizzlies, ele tem a camisa dele tá escrito Vote para votar, e ele usa a camisa 13, então ficou nessa graçola. Vocês estão demais hoje, hein? Vem o próximo bloco aí, vai, Paulinha. Só um detalhe, se eu não me engano, a história do Villanueva foi naquele final de semana, digamos, entre aspas, histórico da NFL, que até o Jerry Jones ajoelhou. Foi nessa que os Steelers decidiu não ir a campo. Até, se eu não me engano, foi uma ideia do manager, se eu não me engano, né? E o manager é negro, né? Se eu não me engano, do Steelers. E aí o Villanueva acabou. Enquanto o Steelers inteiro não foi a campo, porque o Steelers, naquela semana louca da NFL, a maneira que o Steelers achou de protestar era não ir ao campo.
Aí o Villanueva apareceu no túnel. Depois ele disse que ele estava lá só para olhar. Ainda assim, ficou estranho, tá? É claro que foi uma desculpa do Villanueva, etc., mas não dá para confiar 100% que ele estava lá só no túnel. Ficou nebuloso ainda. Claro, não vou aqui colocar 3 facas e 2 tridentes em cima do Villanueva, mas também não dá para dizer assim, a imprensa jogou demais. Não, porque ele estava... Veja, você sabe que seu time está fazendo um boicote ao hino nacional. Aí você... Tudo bem, você resolve dar uma olhada no túnel e ver como tá. Cara, você escutou o hino, sai correndo para dentro, cara. Sabe? E ele ficou lá parado o hino inteiro. Então, assim, não é bem assim, não. Até porque ele fez a faculdade, né? Ele jogou na faculdade pelo exército, por Army. Então pode ser que tenha a questão do laço dele com o exército, e por isso ele pode ter tipo assim, ter dado esse migué. Mas, realmente. Vocês entraram na NFL antes da Paulinha chamar a vinheta, gente. Que sacanagem. Aí depois da edição toma xingo. E é o episódio 50. Mas tá bom, vai, Paulinha. Solta a vinheta aí. Bom, então já que vocês começaram a falar de NFL, vamos continuar falando de NFL? Porque já teve muito jogador dando opt-out, muito jogador dos Patriots dando opt-out, e isso está me deixando de sobrancelhas em pé. Mas eu não posso falar o que eu queria falar, porque vai entrar muito no achismo e isso não é o correto a se fazer. Mas, Matheus, é jogador pra danar dando opt-out, né? Bom, nessa semana teve muito jogador dando opt-out. O que é o opt-out? Pelo acordo, os jogadores podem, se eles não se sentirem confortáveis em jogar a temporada esse ano, seja porque eles têm algum problema de saúde ou porque eles querem preservar a família deles e tudo mais, eles podem optar por não jogar essa temporada. E aí vamos lá. Dos nomes que já tem. Dos Bears tem o defensive tackle Ed Goldman. Nos Bengals tem o DL, o Josh Tupou. Nos Bills tem 2 perdas grandes, que é o Starlo Tulelei, que é defensive tackle, e o AJ Gaines, que é cornerback. Nos Broncos tem o Kyle Peckel. Nos Browns tem o Drake Dorbeck e o Drew Forbes. No Chiefs, a gente já tinha noticiado semana passada do Laurent Duvernay-Tardif, que ele não vai jogar essa temporada para trabalhar como médico, e o Damian Williams, o running back. Só que não vai ser muito impacto nos Chiefs, porque eles draftaram um running back na primeira rodada, então acredito que não vai sentir tanta falta. Os Cowboys têm o Maurice Kennedy, o Stephen Guidry e o James Olawale. Acho que é assim que se fala. Nos Eagles tem o Marquise Goodwin. Nos Giants tem o Nate Solder e o Damar Scott. Nos Jaguars tem o Laurent McCray e o Al Woods. Nos Jets tem o Leo Koloamatangi e o CJ Mosley, ou seja, uma perda enorme para os Jets. Nos Lions tem o John Atkins e o Jerônimo Allison. Nos Packers tem o Devin Funchess, que é um recebedor que chegou recentemente, e dizem que o Aaron Rodgers, assim que soube da notícia, abriu uma tequila e botou no copo dele, porque é mais um ano que ele vai jogar com poucos alvos confiáveis. Os Panthers têm o Jordan Mack. Eu vou pular os Patriots porque é muito nome aí, eu vou falar no final. Mas os Ravens têm o André Smith e o DeAnthony Thomas. Os Saints têm o Cole Wick e o Jason Vanderland. Os Seattle Seahawks têm o Chance Warmack. O Texans tem o Ed Vander Does. Os Titans têm o Anthony McKinney. Os Vikings têm o Michael Pierce. E o Washington Football Team tem o Caleb Brantley. Como você falou, Felipe, tem 8 jogadores dos Patriots que não vão jogar esse ano. É o Brandon Bolden, o left tackle Marcus Cannon, o Patrick Chung, o Donta Hightower, o Marquise Lee, o Najee Toran, o fullback o Danny Vitale e o tight end Matt Lacoste. Aí vamos lá. Pode ter um grande impacto essa lista, que provavelmente vai aumentar, né, até o início da temporada, porque, por exemplo, os Giants perderam o left tackle deles.
Green Bay perdeu um alvo que chegou para essa temporada. E os Patriots perderam 8 jogadores. Tem muito jogador que tem um substituto confiável. Porque, por exemplo, o Patrick Chung teve o safety que foi draftado nesse ano, na segunda rodada. E, por exemplo, o Marcus Cannon tem o Yodny Cajuste, que é left tackle draftado no ano passado. Então, pode ser que o nível, assim, não caia tanto. Mas aí vai chegar na teoria da conspiração de novo, que o tio Bill está fazendo é tancar para pegar o Lawrence na primeira escolha geral do ano que vem. Se você já nos escuta há algum tempo, já sabe o que é tancar, mas para quem não nos ouvia, vamos lá. Quando falamos em tancar, é quando um time decide perder muitos jogos na temporada para conseguir uma escolha melhor no draft do próximo ano. Vale lembrar, as posições de escolha no draft são inversas à classificação final da temporada anterior, ou seja, se você ganhou o campeonato, terá a última escolha. Agora, se você foi o pior time, terá a primeira escolha. É o modo que as ligas acharam para serem mais competitivas e justas. Temos alguns textos sobre o draft em nosso site, confiram. O que também é meio... não faz muito sentido por agora, porque a gente não sabe nem se vai ter temporada do futebol americano da faculdade, né, do colegial. Então, não faz muito sentido você tancar confiando ele tá confiando no ovo, na galinha, sem saber se vai sair o ovo ou não. Mas essa lista tem é muito provável que ela aumente, é muito provável que tenha mais jogadores dando opt-out, né, nessa temporada. Tem alguns times que não tem nenhum jogador, por exemplo, o Raiders, os Rams, os Steelers e por aí vai. E também tem uma outra lista, que é a lista do Covid-19, que notoriamente hoje o Matthew Stafford foi colocado nessa lista. Não quer dizer que ele está com a doença. É uma lista apenas de checagem, né, de monitoramento, para monitorar aqueles jogadores que entraram em contato com pessoas que tiveram a doença. Então, ele vai ficar sendo monitorado, e assim que ele tiver 2 testes negativos para o coronavírus, ele vai poder retornar às suas atividades normais. E, bem, se ele quiser, ele pode ainda optar por não jogar a temporada, mas essa lista não exclui ele da temporada, é apenas um monitoramento que eles estão fazendo. TJ Hawkinson também, tag-end do Detroit Lions também tá nessa lista. Nessa listagem aí, ô Henriqueta, tem muito cara que é o que o Matheus falou, né? Tem o reserva confiável e que, querendo ou não chama muita atenção. Mas é que essa lista dos Patriots é muito gigantesca. Eu tô me segurando demais aqui, cara. Você tá segurando pra quê? O tio Bill já se soltou lá, já tá mandando todo mundo pra casa. Pra que você vai se segurar? Eu, hein? Bobeira. Faz todo sentido. Ele não precisa contar com o ovo. O draft vai acontecer, tendo temporada ou não. A NFL não vai ficar um ano inteiro sem draft. Mesmo que não tenha nada no college, que não tenha jogo, sabe, 0, acabou, matou o college, não teve jogo esse ano. Eu duvido que não tenha draft. Vai continuar, porque vai ter, sabe, o cara que tá entrando no college pro ano que vem, ou o primeiro ano vai pro segundo pro terceiro, daí vai, digamos, a vida, né, não congela. Então, o que pode ter é assim, vão abrir uma extensão talvez para os caras que teoricamente não poderiam jogar mais um ano, que esse teria sido o último ano, ficarem mais um depois. Mas vai andar e vai ter draft, com certeza. A NFL não vai ficar com um vácuo, digamos, de 2 anos, né? Porque não teve gente entrando na liga por 2 anos inteiros. Seria o draft ali no meio. E o Sunshine, o Trevor Lawrence, eu duvido muito, mesmo que não tenha temporada, eu duvido muito que ele não vá pro draft. Até porque ele agora, ele é a primeira escolha certa. E se não tiver temporada, ele é a primeira escolha certa. Não faz sentido, na minha opinião,
Ainda mais se ele souber que é o Patriots, que é a primeira escolha, né? Porque quando ele tomar a decisão de ir pro draft ou não, ele vai já saber quem é o primeiro time. Não faz sentido ele não ir pro draft, tá? A minha opinião, assim, se o tio Bill tá realmente querendo isso, a gente não pode comprovar, mas faria todo sentido ele querer. Eu só tinha mais uma coisa a falar, que eu acho que o Aaron Rodgers abriu a tequila foi para comemorar a saída de um recebedor não confiável do time, sabe? Assim, tenho menos uma bosta para passar. Pelo menos saiu uma das bostas do time. Eu não duvido, não, mas sobre o negócio do draft, eu também acho que vai ter draft. Eles não vão deixar de fazer o draft. Talvez o draft seja colocado mais para frente, porque um dos planos é colocar a temporada do college mais para frente também, não começar no final de agosto, que seria no final desse mês, e ir colocando bem mais para frente. Eu vi gente até falando no início do ano que vem. Só que pode ser que, por exemplo, o Trevor Lawrence, ele é júnior, ele está no 3º ano, ele ainda tem mais um ano de elegibilidade. Então, pode ser que tenha muito júnior que iria para o draft esse ano e não vai, porque ele não teve um ano a mais para poder se firmar na liga. A gente vê isso muito com, por exemplo, cornerback de Ohio State. O Marshawn Lattimore teve 1 ou 2 temporadas só de titular. Se eu não me engano, o Jeffrey Okudah também. O Eli Apple também. Então, uma temporada dessas, para um jogador desses, é muito importante. Talvez aconteça isso que o Trevor Lawrence está falando. Tipo, se não tiver temporada direito até o draft, ele se declarar mesmo assim, porque ele sabe que ele vai sair alto. Só que, assim, a gente não sabe nem se vai ter ainda temporada para poder falar do desfecho disso. Então eu acho que New England, como se mostra uma franquia bem organizada, eu acho que eles não estão contando com isso certamente, porque pode ser que o Trevor Lawrence, nessa meia temporada que pode ter, ele vai mal e cai o estoque dele, ele decide ficar para mais um ano e beleza, se fez o plano para pegar o Sunshine, agora não tem mais o Sunshine, e se acontecer a mesma coisa com o Justin Fields, não tem nenhum outro quarterback bom para você ter tancado um ano inteiro. O ponto do Sunshine que eu acho aí é que assim, ter uma temporada ruim, cair, etc, pode acontecer, tudo pode acontecer. Mas ele tendo uma temporada média e ele vem dos Patriots como a primeira escolha, ele não vai deixar passar. Você não deixa. É diferente do caso que todo mundo culpa o Luck, que o Luck ficou mais um ano porque ele não queria ir para os Panthers. Sei lá, se aparecesse um time tipo o Washington na primeira posição, talvez o Sunshine ele fale assim, vou ficar mais um dia, vou ficar mais um ano, mas com o Patriots na primeira eu acho que ele não deixa passar não. Mas enfim, muita coisa, muito jogador tacando fora aí, dando opt-out também. Será que isso é reflexo do que está acontecendo na MLB, Rafiki? O que será que vai acontecer na temporada da NFL, hein? Porque não é só qualidade que a gente está falando aí, né? A gente está falando que pode ser uma temporada cancelada, porque vai ser não tem como você concentrar os jogadores numa bolha, né? Realmente é difícil. Eu não tenho como cravar. Eu não consigo entrar na cabeça de um jogador da NFL para dizer, não, está influenciando ou não está influenciando. Mas é bem provável. A gente pode especular que sim, né? Porque a NFL, até o momento, é a única outra liga que está com o mesmo planejamento da MLB de não fazer boa, depois de continuar viajando e tudo mais. E a Major League, a gente já falou aqui 1000 vezes, está toda hora com um caso novo de surto dentro de time. Agora, ontem foi o Cardinals. Ontem deu 5 positivos dentro do St. Louis Cardinals. Já foi Miami Marlins, já foi o Philadelphia Phillies, agora o Cardinals. E a temporada não tem 10 dias. Vai fazer 10 dias hoje, né? Domingo. Então, assim, é meio complicado, sim. E eu acredito particularmente que a debacle da Major League em conseguir confinar o coronavírus dentro de seus próprios times, mantendo as viagens,
está fazendo muito jogador da NFL repensar se joga ou não essa temporada. Acho bem possível. Mas, de novo, não tem como cravar. Ninguém ainda fez uma entrevista com um jogador que deu opt-out para perguntar se influenciou ou não. Mas vamos ser sinceros que a teoria faz muito sentido. Parece que o Matheus tem breaking news aí. Fala, Matheus. Acabou de sair que o Gardner Minshew foi colocado naquela lista do coronavírus, ou seja, ele ainda não está fora da temporada e não necessariamente tem o vírus. Ele só foi colocado e pode ser que ele, por exemplo, a tia dele que mora na casa dele teve coronavírus, então, e ele entrou em contato com ela, então ele coloca nessa lista de monitoramento. Eu queria lembrar um negócio que mesmo a gente fazendo, a NBA fez a bolha, mesmo fazendo a bolha, um time de futebol americano titular tem os 11 de defesa e os 11 de ataque. Contando os reservas, 44. Bem, um time de futebol americano, ele já é uma baita aglomeração. Então, não tem como virar e falar, vamos diminuir as aglomerações, porque um time de futebol americano tem 53 pessoas. Você colocar o pessoal do practice squad, vai dar mais 63, e se colocar treinador e tudo mais, você bate 100 fácil. Então, não tem como concentrar numa bolha. Vamos lá, vamos fazer conta. 320, 3.200, gente, eu tô certo? Ou minha matemática tá muito ruim? Não tem como você concentrar numa bolha esse tanto de jogador. Então, vai ser difícil uma saída para a NFL nesse sentido. Realmente. E Gardner Minshew na lista de Covid, bom, um jogador que joga no time da Flórida, né, Rafik? Flórida tá num caso assim, tá fazendo parecer o Brasil um exemplo no combate ao Covid. Não que nós sejamos, mas a Flórida tá demais. E a gente fala isso a semana toda, né? Toda semana a gente tá falando a mesma coisa. Todas as semanas falando disso, a coisa só piora. E sabe o que é o mais impressionante? A coisa só piora e o governador da Flórida não toma uma atitude. Tá tudo aberto, restaurante funcionando, Disney reabrindo. Eu não sei como é que isso ainda não afetou a bolha da NBA, porque é literalmente uma bolha rodeada por vírus. Para entrar um vírusinho sem querer ali não custa. Inclusive, a situação da Flórida é tão ruim que até os velhinhos republicanos da Flórida estão começando a votar no Biden. As pesquisas na Flórida estão dando Biden de 5 a 7% na frente na Flórida. Para a Flórida é uma quantidade absurda. Né? Para quem não sabe, nas últimas 5 ou 6 eleições presidenciais, a diferença na Flórida foi sempre menor que 3%. E normalmente a diferença é menor que 1%, né? Até aquela coisa maluca de 2000 entre o Bush e o Al Gore. Né? E a coisa está tão feia na Flórida que, inclusive, o The Cook Political Report, que eu já dei aqui na minha dica 1 ou 2 semanas atrás, colocou a Flórida como tendente ao Biden. Eu vou ser sincero que, desde a primeira eleição do Obama, eu não lembro de ver a Flórida tendente a um democrata. Assim, assusta um pouco porque a NFL vai ter que fazer alguma coisa, né? Se o negócio já tá agora, começo de agosto, possivelmente afetando a temporada dela, ela vai ter que começar a pensar em algum plano. E aí, como eu e o Fernandão, a gente decide as coisas aqui, vamos levar a NFL para a Europa, né, Fernandão? Patrãozinho, a gente especulou isso ontem lá na redação, né, conversando bastante sobre isso. Cara, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, o único exemplo que a MLB está dando para a NFL é sobre o que não fazer, né, isso é claro, né, eu estava pensando hoje, a MLB foi a liga com maior imbróglio, maior discussão, a gente fez um podcast aqui especulando a possibilidade de não haver temporada da MLB num domingo, e na quarta-feira o Manfred chegou lá e falou assim, não, vai ter temporada assim, nós vamos fazer isso, e na semana seguinte os jogos voltaram praticamente. Não teve planejamento nenhum. Então, assim, se a NFL quiser fazer uma temporada minimamente segura para os seus jogadores, técnicos, todas as pessoas envolvidas no esporte, no jogo, nos times, ela tem que fazer exatamente o contrário do que a MLB está fazendo. Isso é claro. E a possibilidade de fazer jogos na Europa, bom, precisa encontrar também parceiros por lá, principalmente times de futebol que são, né, os proprietários dos estádios
onde possivelmente esses jogos aconteceriam, times de futebol e times de rugby. É uma possibilidade, a NFL já faz jogos, né, na Europa, para também tentar atrair público, e do ponto de vista de audiência e de presença de público, talvez fosse um sucesso. Mas a gente estava pensando nisso e o Rafik, como sempre mais pragmático e mais direto, nos alertou sobre a possibilidade de que a Europa também venha enfrentar uma nova onda de contaminação pela Covid. E aí se tornaria completamente inviável uma temporada por lá, como, por enquanto, me parece inviável uma temporada nos Estados Unidos, mesmo com a bolha, sobretudo pelo que o Matheus falou, né, um time de NFL junto enche um ônibus, aliás, enche 2 ônibus, então é difícil. Eu só queria dizer que eu confio muito na sua capacidade, chefinho, de desenvolver esse projeto NFL na Europa. E aí eu queria, inclusive, sugerir um outro lugar que é bem parecido assim com a Europa, assim, uma possibilidade, né, semelhante, para você desenvolver os 2 projetos em paralelos. Se não der para ser na Europa, tenta em Marte, porque eu acho que a probabilidade está bem parecida. É isso, não faz o menor sentido. A Inglaterra é o 3º país mais afetado pela Covid no mundo, só atrás dos Estados Unidos e Brasil. A pandemia lá está direto, a Europa está só esperando o prazo final do Brexit, nunca ouvi falar isso direito, para fechar as fronteiras. Barcelona já fechou de novo por causa da segunda onda. As fronteiras entre a Espanha e a França já estão fechadas justamente porque a França está com medo da segunda onda chegar na França. E essa é a diferença. A Europa, no primeiro sinal de volta do vírus, fecha tudo de novo. E aí a MLB ou o que quer que seja, gasta um dinheiro absurdo para transferir tudo para a Europa e em 2 dias vai tudo embora, porque no primeiro sinal de aumento da curva, todo mundo para na Europa. A Europa não brinca em serviço nesse caso. Começou a dar um pequeno tique para cima na curva, para tudo. E outra coisa, no caso da NFL, não adianta muito planejamento não, o Fernando. O Nate Silver, que para quem não sabe, é o fundador do 538, aquele site de análises matemáticas, modelos de computador para tentar prever alguns números futuros, ele soltou uma série de tweets essa semana não, hoje mesmo, mais cedo, mostrando o seguinte: claramente, de acordo com o modelo estatístico de um outro matemático, conhecido até da Covid, que é amigo do Nate Silver, que ele cita no tweet, a quantidade de surtos que a Major League está tendo é compatível com a porcentagem da população americana que está sendo contaminada no dia a dia. Se a NFL pretende viajar para lá e para cá, não há planejamento que resolva em um país em que, ao que tudo indica, 2% da população está contaminado hoje. Hoje, segundo esse modelo desse matemático, 2% da população dos Estados Unidos, entre os que foram detectados e os que não foram detectados, está contaminada hoje. Não há planejamento que consiga segurar a explosão de surtos em times de 50 jogadores viajando por todos os Estados Unidos. Breaking news aqui, gente. A NFL vai fazer uma bolha e a cidade que vai sediar vai ser a cidade de Barbacena, aqui em Minas Gerais. É isso aí, notícia fresca para vocês. Mas assim, a gente tá falando muito de que a NFL precisa fazer, mas para mim é assim, atrasa só um pouquinho a temporada, e tão simples quanto seria fazer uma bolha, ou tão simples quanto será sair a vacina, vou chamar as dicas. E dando dicas, lá vem eles, Felipe Stipes. Bom, vamos lá, vamos para as dicas, galera. Eu quero só coisa alta astral, porque esse podcast melhorou demais depois que os esportes voltaram. Tá tudo muito mais alto astral. Bom, então, Matheus, chega aí com a sua dica, vai. Já deixa o astral lá em cima. Bom, pessoal, a minha dica vai ser um autojabá para mim mesmo, porque nessa semana, né, hoje estamos gravando no domingo, e hoje saiu um episódio de podcast do Sportpedia, que é feito pelo Virgílio Neto, um grande amigo meu, e o Ale Ferrer. E nesse eu participo. Eu sou formado em Relações Internacionais e a gente vai discutir o esporte e o soft power. Quer saber o que é soft power? Escute o podcast, tô usando. Soft power é um modelo, como você consegue exercer influência sem que seja na base da força, da violência. Geralmente, culturalmente ou
por alguma ideologia. E a gente tratou como o esporte trata sobre isso. E tá muito bacana, eu gostei de ter feito. Mistura duas coisas que eu gosto muito, que é esporte e relações internacionais. Então a minha dica vai ser essa daí. Tá ótimo. Então agora, Fernandão, sua dica, por favor. Ô, patrãozinho, então eu vou aproveitar que o Matoca fez aí uma autopromoção e vou, cara, fazer uma promoção nossa também, né? Falar pro pessoal que ouve o Zonecast, seguir de olho na gente. A gente está começando aí uma série de novos quadros no YouTube, né? A gente estreou semana passada com o Walk of Beer, fazendo um breve resumo aí da semana de jogos da MLB. A gente vem ainda também com... Spoiler não, Fernandão. Ainda bem que eu consegui cortar isso aqui. Bom, como diria Silvio Santos. Mas continue com a gente, passe lá no nosso site. A gente está fazendo uma série muito legal de textos sobre jogadores da Negro Leagues que não conseguiram chegar à MLB por conta da questão da segregação racial. Vale a pena, já que o Matoca deu essa dica aí de si próprio, vou falar da gente também. Muito bom. Rafik, a sua dica é música, por acaso? Sim, é música. Depois de muito tempo eu vou voltar pra música. A minha dica é um álbum, tem DVD, tem CD. Particularmente eu prefiro o DVD, mas o CD tá no Spotify, para quem preferir. Tereza Cristina canta Noel. A Tereza fez uma interpretação de clássicos do Noel fantástico. Alguns clássicos e outras músicas apagadas do Noel e que, se você escuta sem saber que é do Noel, você acha que é de 2020, mas não, é de 1920. Muito bom. Eu até achei estranho aqui, eu fiquei pensando se eu já podia chamar a próxima dica ou não, porque foi muito rápido a dica do Rafik. Fiquei até confuso. Bom, então vamos lá para o Henriqueta agora. Henriqueta, sua dica. Eu vou tentar ser tão rápido quanto a tripla que o Hunter Pence acabou de bater aqui, mas provavelmente eu não vou conseguir. A minha dica é a série 3% do Netflix, que foi a primeira série brasileira da Netflix. É uma série futurista sobre... Seria um mundo pós-apocalíptico, e o mundo em si ele é bem... recursos escassos, é bem uma realidade bem sofrida, né, bem difícil de todo mundo ali. Quer dizer, tem a pequena classe alta, e aí o resto... sofre para sobreviver. E a cada ano, quando as pessoas completam 20 anos, se eu não me engano, elas passam por provas e os 3% melhores são aprovados no processo para ir para uma ilha no Mar Alto, que é onde tudo é perfeito. E lá tudo funciona maravilhosamente bem. São 3 temporadas até agora. A 4ª e última temporada vai ser lançada dia 14 de agosto, agora, daqui a 10 dias, quando o podcast for lançado. E as atuações são espetaculares. A primeira temporada é espetacular. Como muitas séries no meio às vezes acaba se perdendo um pouco, mas o tema da série, o motivo da série, o foco social e o foco nas relações entre as pessoas é o mais marcante para mim. Acho que faz dela uma série incrível. E recomendo que você assistam as 3 primeiras e a 4ª temporada quando sair. Muito bom. Bom, a minha dica vai ser um pouco filosófica essa semana. Eu e meu irmão, a gente teve uma discussão há umas 2 semanas sobre o que era sucesso. O que serve para você, o que basta para você ser uma pessoa de sucesso. Bom, e aí, trazendo para o esporte, eu assisti 2 séries, e eu acho que essas 2 séries dá para fazer um comparativo e dá para deixar uma interrogação na cabeça de cada um. A primeira é da Netflix e chama Losers. Então ela mostra uma série de atletas que tiveram decepções no esporte, perdiam muito, etc. E como eles encaravam isso. A outra é da produtora do LeBron James, que é Uninterrupted, e tá na Apple TV Plus. Chama Greatness Code. E aí são 7 episódios bem curtinhos, com histórias do LeBron, do Brady, da Alex Morgan, do Usain Bolt, do Shaun White, da Kate Ledeck e do Kelly Slater. Eu ia falar Austin Slater, olha como eu tô beisbolista essas semanas. E do Kelly Slater por último. E aí eles falam sobre o estralo que dá deles verem que eles são bons mesmo. E aí eu acho que é muito legal fazer um comparativo do que cada um encara como um sucesso e o que você é, se você é bom naquilo que você faz.
Essas duas séries em paralelo fizeram eu refletir bastante, e eu acho bem interessante. E aí, trazendo para o nosso dia a dia, né? O que é ter sucesso para você? É estar num puta do emprego, é ter um salário maravilhoso, é ter uma família com saúde, que vocês se divertem pra caramba, é ter um projeto de um site esportivo. O que é sucesso para você? E eu acho que é bem legal, eu gostei bastante. E é assim que a gente vai encerrar o podcast número 50. Meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e aquele efusivo abraço. Muito obrigado pela companhia nesses 50 episódios. Um abraço para todos e é isso aí. Fiquem bem e até mais. Um abraço a todos e vamos aproveitar o beisebol enquanto o Manfred não tira o plug da temporada de vez pelo surto de Covid nos times. Valeu, gente. Vamos aproveitar o beisebol, o basquete e o hockey, né? Já que voltaram agora. Semana que vem a gente provavelmente vai falar mais deles, mas vamos aproveitar que começou bonito, começou legal. E a bolha tá sendo bem feita. Muito bem feitas. Bom, de resto, como sempre... Fiquem em casa quem puder ficar em casa. Bebam muita água, cerveja. Hoje eu estou com uma triple para tomar aqui. E é isso aí. Um abraço. Valeu, Matheus. É isso aí, gente. Bebam água e também bebam cerveja, porque tem água. E, galera, vamos embora que tá passando Bruins e Flyers, certo? Abraço. Até semana que vem. É isso aí, seu sonâmbulo. Acabou mais um episódio do Zonecast. Aliás, mais um não, acabou o episódio de número 50. Bem no momento que temos 3 ligas ao mesmo tempo, vocês não fazem ideia da loucura que está aquele grupo da redação, além dos caras estarem dormindo lá depois das 3 da matina, eu não tô dando conta de resumir tanta coisa que eles falam. Enfim, mais um podcast leve, ainda bem. Então, me despeço com o papo de sempre, além de continuar nos acompanhando nas redes sociais, no site e ouvindo o podcast. Bebam muita água, lavem bem as mãos, se sair de casa use máscara, pombas, informem-se através de cientistas ou médicos, e nada de cair no conto do vigário em semana que vem tem mais, e, enquanto a vacina não chega, toquem os de luz no cotovelo de vocês.